Boa noite, está no ar mais um Palco 2 Podcast. Podcast, o melhor canal de entretenimento, notícias e conhecimento do mundo. Não quer funcionar, não. Não, aí, ó, agora você passou o que eu passei aquele dia. Eu me senti um idiota. Eu me senti um idiota. Tô aqui apertando esse negócio aqui igual maluco. É que tem um cronômetro aqui atrás das câmeras, gente. Que tem um controle, mas não tá funcionando. Aí eu fui lá na sala do Luan pra chamar ele. Tinha gente aqui. Agora você imagina. Fui lá, Luan. O cronômetro não tá funcionando, não. Não, mas você apertou o botão. Apertei várias vezes. E chegou que fez assim, ó. Funcionou. Enfim, tá no ar mais um Palco 2 Podcast. Boa noite, Lucas. Como é que você tá? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? E, gente, Tô tomando aí. tomando água. Aqui tem um guaranazinho zero gostoso. E ali um cafezinho. Pensei que você tá tomando Zed Hop hoje. Não, cara, eu tomei semana passada, uma vez por semana só. Mas é Zed Hop. Nas câmeras. É. Mas é a cerveja de todos os dias, né, Lu? Não, cara. Momentos tristes, momentos alegres. A Sled Hop, se o fígado deixar, seria como água, né? Hidrataríamos com o melhor que nós temos da cerveja Rio Pombense, quiçá Zona da Matense. A melhor cerveja que você irá tomar. Zero ressaca no outro dia. Porque tem água, malte e lúpulo. Apenas grãos selecionados. E se você quiser levar essa delicatesse para suas festas, para o seu casamento, evento, festas de empresa, contrate Sled Hop. É do Zé Toninho. Muito obrigado, Zé Toninho, pelo apoio desde os primórdios da pandemia até os dias atuais. É verdade. E agradecer também a LS Story, pra você que tá precisando aí andar na beca, igual nosso convidado de hoje. Não, rapaz, esse aí com certeza passou lá na LS Store. Cara, esse na Zed Hop também. É porque tava tendo os LED Hop lá, né, cara? Eu confundi. Tá tendo, é verdade. Exatamente. Então agradecer a LS Store, a Boreal, o melhor doce de leite do mundo. Do mundo. Então assim... Apenas 3 ingredientes também, gente. É pior que é mesmo. Eu doce de sei leite. que é, ué. É leite, açúcar e bicarbonato de sódio, tá lá. Não tem conservante, zero Exatamente. conservante. É o melhor doce de leite do Brasil. Então você pode comer o doce Sem culpa. Sem culpa, porque Exatamente. não tem conservante, não tem processos químicos alternativos, Aditivos. entendeu? Nada cancerígenos. Mas se você quiser adicionar alguma coisa no doce, também é problema, essa responsabilidade é sua. Um canudinho. É bom. É, Rapaz, sabe o que é bom? Um queijo. Pão de queijo com doce de leite. Experimenta, mano. Não, mas o que não é bom, né, cara? Com doce de leite Boreal. Que isso, cara. Você tá fera, hein, Lucas? Parabéns. Obrigado, cara. Mas alguém quer agradecer mais alguém? Eu peguei uma dica de marketing antes aqui Tá certo. do negócio, então já tô vestindo a skin. Só faltou o meu coletinho. E falando em coletinho, skin de Faria Lima. Estamos recebendo hoje o secretário mais jovem da história de Rio Pomba, João Carlos. Prazer, meu irmão. Boa noite. Que honra, cara. Prazer, meu querido. Tudo meu. E quero dizer, eu até falei com vocês antes, né? A gente não pode ser muito vaidoso, nem muito orgulhoso, não. Mas hoje eu tô um nojo porque está nesse podcast que vocês trazem tantos convidados e principalmente respeitando a diversidade. É gente da cultura, gente da música, gente da sociedade, gente da educação. Então, parabéns. E acreditem, vocês têm uma missão. Além do talento, porque nós vemos que a pessoa tem um talento de verdade quando você olha que a pessoa faz com tanta facilidade uma coisa que você fala, nossa, parece que ela nem passou por alguma dificuldade para fazer isso. Eu vejo isso em vocês. Vocês têm um talento tão grande que parece que vocês nem tiveram dificuldade na vida para alcançar o que vocês alcançaram. Mas eu quero dizer que além disso, vocês têm uma missão muito grande, porque vocês têm uma missão de levar a história, as pessoas, tanto de Rio Pomba quanto da região, para além das nossas fronteiras. Então, parabéns. E vocês têm uma missão muito grande pela frente.
Parabéns Obrigado. pelo trabalho. Cara, É isso, muito gente, foi obrigado. assim. Muito obrigado. É, não. Muito obrigado pelas palavras. Eu acho que você tá falando do podcast errado, cara. Não. Eu acho que você não tá no lugar. Tô no lugar certo. Rapaz, que honra, meu irmão. Que honra, fico feliz. E assim, quando a gente se encontrou lá no evento em Mercedes, e a gente voltou no carro conversando, né, Lucas? Aí o Lucas perguntou, não, ele faz o que mesmo aí na prefeitura, o rolê e tal. E aí eu expliquei pra ele, e ele disse, pô, mas ele é muito novo, né? Isso aí não, velho. Não, é outra coisa. Não, esse cara, você tá doido lá. Mexe no TI, cara. É, mexe no TI. É mexe no TI da prefeitura, velho. Conserta a internet. Ah, não. Chega o pessoal aqui. Não, tô com uma Não, dúvida tava crimpando o aqui. cabo. Aquilo ali tava montando cabo de rede lá, com certeza. Cara, que loucura. Como é que foi isso na sua vida, meu irmão? Como é que tem sido isso aí, cara? Cara, é uma loucura mesmo. Vamos dizer, nós temos, igual como eu brinquei no início, né? Nós temos que ter esse medo da vaidade, né? Que a vaidade, ela te cega. Mas eu tenho muito orgulho e eu sei o que eu passei para chegar até aqui, o que eu lutei para chegar até aqui. Mas o que eu sempre trago comigo é o seguinte: o maior sentimento que existe no mundo é você ter a satisfação do dever cumprido. Então, tem sido isso. Apesar do cansaço, é cansativo, né? Eu posso dizer que eu não sei mais o que é descanso nos últimos meses. Seja bem-vindo ao clube. Eu não sei mais o que é você... Vou dar um exemplo. Outro dia eu fui comprar um presente num dia de sábado para um aniversário, que eu já estava quase na hora do aniversário. E ali eu moro no centro. Para mim ir até lá na praça e voltar, eu demorei mais de 1 hora, porque o pessoal vai te parando na rua, vai pedindo as coisas, mas eu gosto do que eu faço. Então, isso não tem preço que pague, né? Como é lidar com a fama tão jovem? Não tenho fama, né? O que acontece é que pelo cargo que eu exerço, você acaba sendo um representante da população, né? Então, para mim, eu falo, é um orgulho muito grande, com 23 anos, estar ocupando o cargo que eu ocupo, mas também eu vejo como uma responsabilidade, porque, querendo ou não, o destino da população está na sua mão, então você tem que dar o melhor de si. Conta pra gente qual é o cargo que você ocupa hoje? Hoje eu sou secretário de Governo, Planejamento e Desenvolvimento aqui no município. E o que isso faz? Né? De onde que vem, o que faz? Exatamente. Qual que é o papel disso na cidade e na prefeitura? Certo. Eu vou trabalhar em 2 vertentes. A primeira é o seguinte, a Secretaria de Governo. Quando a gente pensa em Secretaria de Governo, o pessoal geralmente conhece secretarias mais famosas, vamos dizer assim, que é Educação, Saúde, Obras. A Secretaria de Governo não é uma secretaria fim. Você nunca vai ver uma obra da Secretaria de Governo, você nunca vai ver uma placa que, olha, construção da Secretaria de Governo. Mas ela é uma secretaria muito importante. É uma secretaria meio, de onde as relações, as articulações vão acontecendo. Então, a Secretaria de Governo, por exemplo, é onde eu recebo a população. Então, muitas vezes, o primeiro contato da população é comigo, com as demandas dela. E também eu ajudo os secretários. E nós inovamos, em certo sentido, em um ponto, que é o desenvolvimento. Por que nós colocamos o desenvolvimento? Se você for pensar e pegar na história de Rio Pomba, nós temos a Secretaria de Saúde para olhar a saúde, Secretaria de Educação para olhar a educação, Secretaria de Obras para olhar obras. E eu te pergunto, quem que estava olhando para o desenvolvimento socioeconômico do município? Exatamente. Na maioria das vezes, as secretarias são voltadas para um corretivo, né? Isso. Corretivo ou talvez não seria um paliativo, mas para poder olhar o funcionamento básico da cidade, né? Para que a saúde seja atendida, para que a educação seja atendida, mas o lance do desenvolvimento é uma coisa realmente que a gente vê que muitas das vezes é deixada, eu não diria de lado, mas não tenha tido tanta atenção. Isso. E aí eu vou trazer talvez até algo polêmico. E cada um tem a sua opinião, mas a minha opinião que o maior programa social que existe é a geração de emprego e renda. É você poder dar dignidade para as pessoas, é poder fazer com que elas tenham orgulho, que a partir do trabalho delas, elas podem realizar o seu sonho, ter acesso a uma saúde até melhor do que talvez oferecida pelo Estado, Sem uma dúvida. educação talvez até melhor oferecida do que pelo Estado. Então, eu acredito nisso, que o maior programa social
é a geração de emprego, a geração de renda, é você poder dar dignidade para as pessoas através do trabalho. Não, e através até do desenvolvimento você começa a arrecadar, a prefeitura começa a arrecadar mais e consegue promover mais saúde para a população, mais serviço de qualidade para a população. Quando você atrai empresas de fora, você consegue ter mais empregos, né? Os cidadãos vão gastar mais na cidade e movimenta mais. O negócio que você falou, tem que ter dinheiro para poder ter dinheiro. É. muito boa essa... Nosso filósofo aqui. E tá assim, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Esses caras são uns imbecis. Retiro o que eu disse no início do podcast. Mas, não é que eu sou, assim, um apegado materialista, como vocês disseram, Faria Limer, né? Algo nesse sentido. Mas, sem dinheiro, nossos sonhos apenas são sonhos, né? Então, nós precisamos aqui do dinheiro para realizar até as obras públicas do município. E quando nós pensamos em desenvolvimento, foi até por isso que o Dr. Fernando não deixou que a secretaria fosse desenvolvimento econômico, mas para que fosse desenvolvimento como um todo. Porque, por exemplo, se você atrai empresa, é toda uma matemática. Sim. Porque se você atrai mais empresa, você tem que contar com que pessoas de fora da cidade virão morar aqui. Então você tem que pensar, será que o meu sistema de saúde, ele comporta? O meu sistema de educação, ele comporta? O meu trânsito, ele comporta? Recursos hídricos, energéticos. Porque às vezes as pessoas chegam e falam assim, não, é só trazer mais empresas. Mas será que a gente tem que ter toda uma visão? Desde as pequenas coisas até as grandes coisas na prefeitura. Isso eu posso dizer que eu aprendi muito, porque qualquer decisão pequena tem um impacto grande, né? Mas vocês fazem essa análise de risco? Não seria de risco, é uma análise de consequência, talvez, do projeto? Sim, porque, querendo ou não, nós lidamos com as pessoas, então a gente sente muito o termômetro. Olha, vamos tomar tal decisão. Primeiro que a maioria das nossas decisões não são assim jogadas ao vento. Nós temos sempre especialistas, consultores, então uma prática que nós temos ali na prefeitura é nunca tomar uma decisão sem consultar o jurídico, porque eu não quero ir preso, ninguém quer ir preso. Então, você quer o nome na placa, você vai ter o nome na placa, né? Então, a primeira questão é olhar se juridicamente é viável tal situação. E segundo, a adesão da população, porque no fim das contas, tem gente que é apegado à questão do cargo, de achar que eu mando. No fim das contas, né, a gente só é o servidor da população, é só isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, até que ponto é viável ouvir a população e tomar uma decisão sem saber se ela realmente está sabendo escolher o que é bom para ela? Isso acontece, né? A população muitas vezes pode não saber o que ela quer ou o que não é o melhor, né? Por isso que eu acho que para ser político, para estar nessa frente, além de capacitação, orientação, você tem que ter muita coragem, porque muitas vezes... E comunicação, né? E comunicação, porque muitas vezes você vai ter que tomar decisões impopulares. Por isso que eu tenho uma visão de que o prefeito, ele é um pai. Em qual sentido? Não como um pai, igual o pessoal. Não, ele é um pai porque fez tudo pra mim. Sim. Ele é um pai... Não, prefeito, não, você é um pai. Não, prefeito, meu prefeito é um pai. Ou qualquer gestor. Não, ele tem que ser um pai em qual sentido? No sentido de educar e de querer o melhor para eles. Mesmo que, no primeiro instante, não seja o melhor. Sim. Mas lá na frente vai ser o melhor. Igual, nenhum pai, nenhuma mãe bate por prazer na criança. Não, porque... Tudo bem, existem casos e casos, mas você educa a criança, você corrige ela, porque é doloroso para o pai. Você acha que é bom para um pai ele corrigir a criança, falar que ela está errada, a criança chora? Não é. Mas no fim das contas a gente olha o que ela pode ser no futuro. E muitas vezes na prefeitura ou em qualquer gestão a gente tem que tomar decisões impopulares, mas que você... embasado tecnicamente, sim, né? Sim. Com embasamento técnico. Sim. Você vê o melhor ali para a população. Bacana demais. E você teve antes de entrar na política, você teve um contato com grandes empresas, com um mundo corporativo bem forte, né? Isso. Qual foi a empresa que você trabalhou mesmo?
Eu até agradeço por ter essa experiência, porque é muito ruim quando a pessoa vem de uma gestão pública apenas com aquela visão de gestão pública. Até princípios que eu aprendi na gestão privada trago para a pública, porque até eu falo, algo que a gente tem que lutar muito na gestão pública é contra a burocracia, porque por si só já é uma burocracia muito grande. Então, antes de vir para a prefeitura, eu trabalhei numa empresa que é conhecida como a maior assessoria de marketing da América Latina, que se chama V4 Company. Então, você que hoje conhece empresas como Spotify, XP Investimentos, Colchões Ortobon, Cicobi, dentre outras, foi a V4 Company que impulsionou o marketing dessas empresas. Então, eu tive o prazer, trabalhava de forma remota, então muitas vezes eu atendi empresa em Santa Catarina, São Paulo, daqui de Rio Pomba. Então, muitas vezes as pessoas não me conhecem, né? Mas é porque eu ficava trancado o dia inteiro, trabalhando muito. E o que você fazia na V4? Então, eu iniciei fazendo a parte de copy. Como eu brinquei com vocês, nessas empresas de marketing tem uma tradição de falar palavras em inglês, né? Então, eu era um account manager, um gerente de contas. Infelizmente tem essa cultura, não é, de falar palavras em inglês. Não vamos fazer uma reunião de ideias, não, fazer um brainstorm, vamos fazer uma reunião, não, vamos fazer uma call. Então tem todo esse esquema. E com o decorrer na empresa eu fui crescendo e eu fui me tornar aquilo que se chamaria o head de squad, né? Um líder de uma equipe, né? Então eu tinha equipe aos quais eu gerenciava para o atendimento dos clientes. Então eu ficava responsável por gerenciar equipes ali dentro da empresa. Estudo de forma remota. Estudo de forma remota. Olha que viagem, mano. E é isso que eu tenho lutado. Até um ponto, se vocês quiserem, a gente comenta mais pela frente. Mas eu tenho lutado junto com o nosso prefeito, em parceria com o Instituto Federal. Até fomos em Viçosa mês passado. Pediu apoio, pediu um socorro mesmo, para que seja instalado aqui em Rio Pomba um braço do Tecnoparque da UFV. Por quê? Negócios de tecnologia são muito bons. Então, para a nossa juventude, é o seguinte: negócios de tecnologia, precisam de baixo investimento. Então, muitas vezes eu preciso de um computador. Agora, imagina, por exemplo, se eu fosse fazer o MVP, uma primeira versão ali de uma loja de roupas, né? Eu teria que ter um investimento. Eu quero fazer argamassa, igual tem aqui a Grantex. Para ver se é viável, né? Eu teria que ter um investimento muito alto. Mas um negócio de tecnologia basta você ter um computador. E outro ponto, para o jovem de Rio Pomba isso é muito interessante. Porque eu trabalhando de Rio Pomba, uma cidade com custo relativamente baixo em comparação a Juiz de Fora ou outras cidades maiores, vamos supor, eu posso trabalhar daqui com uma cidade com custo reduzido e vender o meu produto, o meu serviço para empresas de fora. Então, essa experiência que eu tive me ajudou muito a ter essa visão de negócio hoje dentro da prefeitura e trabalhando com desenvolvimento. Não, doido demais, irmão. E sua formação, cara? Qual que é a sua formação? Porque, tipo assim, você trabalhou com marketing, hoje você é secretário, mas a sua formação é em que, cara? Então... Sei que é um monte de coisa, né? Deus me livre. Polivalente. Então, além de ter certificações que na área de marketing, pelo Grupo Primo, pela própria V4, nós tínhamos uma universidade corporativa, então nós sempre aprendimos. Tem algumas formações ali na área de marketing, formações com inteligência artificial, certificações. Eu sou graduando em Direito, ainda não terminei o meu curso, eu estou fazendo ainda o curso de Direito, estou fazendo uma pós-graduação em Política, Economia e Filosofia. Caramba, mano. Como é que você entrou na... Eu tô curioso sobre esse lance da V4, cara, porque a V4 é uma empresa muito grande, cara, muito grande. Né, igual ele falou, já atendeu várias empresas multinacionais, ainda atende e tem um braço educacional muito forte, e eles são muito fortes no Instagram também. Se você clicar uma vez no anúncio da V4, nunca mais eles vão te deixar. Mas eu sigo a galera, a V4 Company sempre manda pra mim sempre aparecem os criativos, e-mails, tudo sobre a imersão deles, porque eu acho muito bacana o posicionamento deles como empresa. Como é que você entrou na V4? Como é que foi esse processo seletivo? Como é que foi estar lá dentro? Como é que foi
né, participar dessa empresa? Certo. Na minha vida, Lucas, eu sempre falo. Tem coisas que eu falo assim, no fim das contas é Deus mesmo, porque é sempre algo nada a ver, que sempre é algo que lá na frente muda a minha vida. Sempre assim. Eu nunca entendo por conta disso, mas eu sei que é Deus que guia a minha vida. Eu conheço, para você ter noção, eu tinha amigos meus. Quando eu vou ter que retornar um pouco mais, né? Quando eu entrei no marketing digital, eu tinha na minha cabeça aquela promessa, né? Milionário. Caramba, vou ganhar dinheiro pra caramba nisso daqui. Aí eu fui e trabalhava numa empresa já na área de marketing e eu larguei. Falei assim, vou trabalhar por conta própria, vou ser empresário e tudo mais. Cara, os primeiros meses eu só consegui vender um projeto de R$ 10. Mas você atuava em qual área do marketing digital? O que você estava Eu fazendo? trabalhava na parte de e-commerce da uma empresa aqui até de Ubá, a Esporte Legal, que é muito famosa pelo seu É e-commerce. muito famosa pelo e-commerce. E aí, famosíssima. exatamente, eu trabalhava na área de marketing deles. Eu conheci alguém de lá, não lembro quem que era. O faturamento lá é altíssimo, né? Isso, exatamente. E aí eu fui, deu todo esse problema, e eu conheci uma pessoa, através de alguns amigos meus que já trabalhavam na área do marketing, e que me ajudou muito, que me deu essa oportunidade de eu trabalhar. Eu lembro quando eu fui pedir demissão de uma empresa para ir trabalhar na V4 Company, a pessoa falou assim comigo: nossa, mas você vai deixar de sair daqui da sua cidade, vai trabalhar para uma empresa que você nem conhece, que eles só querem te usar para alcançar os lucros dele. E a pessoa me fez uma proposta que eu ganharia o dobro. E ali eu aprendi uma lição. O aprendizado vale mais até do que o dinheiro. Sem dúvida. Porque eu saí de um acordo CLT para ir num acordo PJ, então que eu poderia ser demitido a qualquer momento, para ganhar a metade. E aí eu topei ir para a V4. Na época foi um escritório de João Pessoa, na Paraíba. Foi uma pessoa que eu conheci ao longo da jornada. E ali eu trabalhei, porque eu falei assim, é a oportunidade da minha vida. Então, de aprender. Até hoje, para te confessar, eu não gosto de ficar falando isso, mas só para vocês terem noção. Até hoje, o pessoal, outro dia uma pessoa foi, da própria V4 me chamou. Eu queria que você trabalhasse aqui na Matriz com a gente em Campinas, São Paulo, que é a sede, trabalhar na sede mesmo. Eu falei assim, não, agora não é bem o momento de eu tomar essa decisão. E eu fui ali, cheguei a trabalhar no escritório de Santa Catarina, de São Paulo, porque tem mais de 300 escritórios espalhados pelo Brasil. Então, eu fiz alguns remanejamentos ali pelos escritórios. Então, foi assim que eu cheguei na V4. Por uma pessoa que eu conheci, que eu prestei um trabalho, que ela gostou, e depois ela abriu um escritório da V4 e me convidou para estar ali. E até hoje, e a V4 é muito unida, né? Ela tem uma rede muito poderosa, como eu disse, mais de 300 escritórios. Então até hoje parece que meu currículo roda lá, porque eles chamam, até hoje eles mandam mensagem, até posso mostrar aqui depois. E como é que foi essa transição, cara? Porque você sai de uma empresa que tá dando tudo certo, né? Que você virou head de squad lá, comandando a galera. Para poder ingressar na vida política, na vida pública, para alguns talvez não façam sentido, e gostaria de saber qual o sentido que você viu de fazer isso. No início, pode parecer que eu tô doido, né? Falei assim, o que ele tomou, o que ele... Bonito, hein? Obrigado, Beto Doro. Vê faltando uns pedaços aqui. O que aconteceu? Qual que é o rato que comeu no meio do caminho? Motoboy, ó. Apesar de no início pode parecer meio estranho falar assim, qual que é o interesse? Ele deve estar ganhando alguma coisa a mais por conta disso. Eu acho que não, eu acho que o lance... Que até muitas pessoas falam assim, eu tenho uma teoria, vocês vão confirmar pra mim. Só entra na política quem é louco, 2 L's, ou é louco ou é ladrão. Então assim, eu não sou ladrão, então eu sou louco. Então eu posso falar disso. Primeiro ponto, por que eu vim para a política? Eu venho de uma família política, né? O meu avô paterno, ele foi vereador na cidade de Tocantins durante um mandato, aí depois ele cansou, não quis mexer, e só ficava por conta de... ele era muito influente na política, mas ele não quis buscar um cargo, buscar uma eleição, ele desanimou de política.
Mas mesmo assim, ele é um daqueles senhores, sabe aqueles senhores que é, tinha capacidade de reunir as pessoas. A casa da minha avó era sempre lotada de pessoas, porque as pessoas gostavam de lá e muitas vezes pessoas que não tinham o que comer procuravam lá. Então, esse ponto. O meu avô materno, foi vereador aqui em Rio Pomba, o famoso Toninho Dias, que apesar da sua simplicidade, da humildade, não ter quase estudo direito, era uma pessoa que tinha uma inteligência muito grande e um coração que não cabia no peito. Então, meu avô foi vereador aqui durante 24 anos, 6 mandatos. Ele só perdeu uma política por conta de coligação. Então, vamos dizer, para explicar para quem está de casa e muitas vezes não sabe como funciona a questão política, né? Então, o partido tem que ter um número de votos ali. Então, vamos dizer, quem tinha 300 votos estava passando na frente do meu avô, que tinha 400. E o meu avô teve um coração muito grande. E ele teve a capacidade, apesar de muitos anos na política, não sair queimado. Porque ele tinha uma coisa que chama humildade, né? Eu lembro quando o meu avô faleceu, as pessoas da Câmara chegavam lá e falavam assim, seu avô falava. Porque na Câmara, infelizmente, a política muitas vezes tem essa vaidade, um querer falar mais que o outro, brigar mais que o outro. E meu avô chegava na Câmara e falava o seguinte, a gente tem 2 ouvidos, então a gente tem que ouvir mais e falar menos. Então é algo que está em falta hoje em dia. E o meu avô não era de palanque, de discurso, mas era de muito trabalho. Eu nunca lembro do meu avô fazer discurso em palanque. Eu nunca lembro do meu avô fazer discurso nem de posse. Mas era um homem que não perdia política. Então, eu aprendi essa política. O meu avô, em 2016, ele sai da política e ele sai da política, ele logo depois que ele queria descansar, ele é acometido de um câncer e ele nunca reclamou desse câncer. Pelo contrário, entre os católicos tem muita essa questão de fazer promessa, né? Ah, vou fazer promessa para você melhorar. Um dia chegou uma pessoa lá e falou assim, Toninho, eu fiz uma promessa para você melhorar. Ele falou assim, não faz isso, porque com Deus a gente não breganha. Se Deus permitiu que eu passasse por isso, é porque eu tenho que passar. Olha só. Então, e ele saía das quimioterapias e ele não deixava a minha avó dirigir. Não é porque ele não confiava na minha avó sabe dirigir, mas ele queria passar que tava forte, ele queria passar que tava bem. E eu nunca esqueço de uma cena que, uns 2 dias antes do meu avô falecer, a forma que ele tava bebendo água era só molhando os lábios dele, assim. E ele falou assim, aqui, chamou minha avó e falou assim, aqui tem uma família que tá precisando de saco de cimento lá na pedreira. Vocês dão um jeito de mandar saco de cimento lá. Ali não tinha mais voto envolvido, ele só queria descansar em paz. Então aquilo é uma história que eu nunca esqueço. E até hoje, chega pessoas e fala assim comigo, João Carlos, quando eu era criança, a minha maior alegria é quando seu avô chegava, porque a gente sabia que ia ter comida na nossa casa. Então, assim, e ele nunca foi de fazer disso a publicidade, nunca. Sempre foi no canto dele. Então, é um exemplo que eu tive da boa política. Então, às vezes as pessoas perguntam: ah, você não tem nojo da política? Não, política, Deus me livre. Eu falo assim, não, porque eu aprendi a boa política. E aí, é uma lição que eu aprendo. A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente pede para Deus, porque Deus costuma escutar. No dia que meu avô estava sendo sepultado, eu vi o velório cheio. E é cheio de pessoas que estavam ali agradecidas pela vida dele. Na hora que o caixão do meu avô estava sendo sepultado, eu tinha 15 anos de idade. Eu falei assim, Senhor, dai-me a graça de ser para as pessoas aquilo que meu avô foi para elas. Naquela época, eu queria ser padre. Eu queria... mesmo, cara? Depois a gente pode até comentar sobre isso. Vamos comentar. Eu queria ser padre. A minha vida ia ser outra. E hoje eu... de padre mesmo, cara. Né? Padre Kelmo, né? Que vive na política. Não fala não, velho. E assim, e olha como é que a vida... eu não imaginava que minha vida ia dessa volta, né? E a gente tem que tomar cuidado que a gente pede pra Deus, porque costuma escutar. Então, esse exemplo do meu avô que me trouxe para a política e a sensibilidade do Dr. Fernando. Eu peço um tempinho para falar disso, porque é muito interessante.
como eu disse, eu vou dizer até o final desse podcast, é Deus que é a resposta de tudo e que Ele que guia a nossa vida. Isso não é pra fora, porque eu confio nele e tudo que Ele guia a nossa vida. O dia que o Dr. Fernando ganhou a política, eu brinquei com a minha mãe assim: mãe, o Dr. Fernando tá eleito, eu vou ser o braço direito dele. Ela falou assim: para, menino, isso daí tá. Daí já é o cargo vendido já. Você já tinha uma amizade, vocês dois? Não, olha que interessante. Eu sempre ouvia falar do Dr. Fernando. O meu avô era ligado a ele. Na primeira política, meu avô foi oposição a ele, depois foi da base dele. E um dia eu fui. Por isso que eu falo as coisas, sempre é umas coisas nada a ver. Um dia tinha uma palestra sobre holding familiar no Sindicato dos Produtores Rurais. Caramba. Olha que coisa aleatória. Essa é só pra Faria Lima mesmo. Holding familiar, meu amigo. É só quem tem que é isso. o Cascai. Falou assim, eu tô assim, oi? Aí eu falei assim: eu gosto desses assuntos, eu gosto de coisa rural, vou ir lá, por que não? Aí lá eu conheço o Dr. Fernando, eu vou e converso com ele. Quantos anos Assim, você tinha? Não, foi ano passado, eu tinha 21, tá. eu acho. 21. Você já estava vacinado pela V4 Company já? Não, já estava Sua na V4. comunicação já era mais. diferente já. Já estava na V4, mas minha comunicação, eu vou contar porque que... Você falou de call com ele? Vamos marcar uma call, Dr. Fernando. Vamos fazer um brainstorming sobre os problemas do município. Né? Então, eu converso com ele. Eu falo assim: olha, doutor, eu admiro muito o seu trabalho. Mas aquilo nem era época de política, era muito tempo antes da política. Ele falou assim: João Carlos, me passa seu número, porque a gente vai conversar muito ainda. É a primeira vez que eu vi ele na vida. Parece que já simpatizou comigo. E aí, passa um tempo. Aí vem a política, vem a eleição. E aí o doutor Fernando ganha. E eu falo aqui com minha mãe. Não sei porquê, eu dei essa intuição. Mãe, eu vou ser o braço direito do Dr. Fernando. Não tinha nada assim combinado. Vamos dizer, eu não fui do grupo de frente da política, assim, do grupo. Assim, eu não fui do grupo de frente de política e tudo mais. Eu votei, apoiei ele, mas não fui do grupo de frente. Né? Como tem alguns cabeças que gerenciam as campanhas. E eu falei assim: mãe, eu vou ser o braço direito do Dr. Fernando. Ela falou assim: para de bobiça, menina, isso aí é cargo vendido já. E um dia o Dr. Fernando vai e me liga. E eu nunca esqueci dessa história. Vem aqui em casa. Fui lá no sítio dele. Ele falou assim: me conta a sua história. Contei tudo, a minha história. Ele falou assim: tem um cargo que é da minha extrema confiança e que eu acho que faz muito seu perfil. Eu queria que você fosse meu chefe de gabinete. Que foi como eu iniciei na prefeitura. Eu não iniciei como secretário, iniciei como chefe de gabinete, que é como secretário do prefeito. Né? E iniciei dessa forma. Então, ali fui, aceitei. E por que eu aceitei? Você fala: porque você largaram a V4 e foi pra lá. Porque eu queria ter a oportunidade de aprender com o Dr. Fernando. Como eu disse, assim como lá atrás, quando eu entrei na V4, eu tomei uma decisão não baseada no dinheiro, mas pelo aprendizado, eu queria aprender com o Dr. Fernando. Como que esse homem, quando ele pegou a prefeitura em 2009, a gente pode dizer que tinha o quê? 2 UBS em Rio Pomba. E ele terminou a gestão com 6. E várias outras coisas que foi mudando. Falei assim: esse homem tem uma coisa diferente. Né? Criou um consórcio que hoje atende mais 25 municípios aqui na região, Sim Saúde. Criado do zero, com 5 prefeituras aqui em cima da nossa, Rio Pomba. E hoje ter esse impacto regional, eu falei assim: esse homem tem uma coisa diferente. E eu quero estar perto dele só para aprender. Então, foi essa a minha motivação, aprendizado. E ali eu comecei como chefe de gabinete. Ralei pra caramba, de verdade, dediquei e dedico de corpo e alma. E aí, mês passado, ele me convidou: não, eu queria que você fosse meu secretário de governo e desenvolvimento. Chefe de gabinete é a pessoa que recebe o povo ali pro prefeito. E olha, é todo o assunto. Desde, por exemplo, a mulher. Já tem de casa lá. A mulher falou assim: aqui, meu marido me atende em casa. O que você pode fazer por mim? É desde isso. Como é que é? Não, a mulher. Tá de sacanagem. Não tô mentindo, não tô mentindo. É desde, por exemplo, olha, aqui, meu marido não tá me atendendo em casa. Você pode fazer por mim? Desde aqui. Tal pessoa. Vocês riem, mas é verdade. Isso, até desde um caso grave de saúde, de vida ou morte. Então essa é a minha vida. Bem-vindo. Ô, cara, mas e deve ser pesado, assim, porque, tipo assim, vamos lá.
Tem essas bobeiras também, né? O pessoal que procura por umas coisas merda. Desculpa a palavra, gente. Sim. Mas você deve ter casos de você, tipo assim, nego chegar com uma demanda e você fala assim, velho, como é que eu atendo isso? E não conseguir atender, às vezes a pessoa É. voltar frustrada. Não, acima de tudo, ô Luan, eu acho que eu não sei, eu não sou exemplo, não sou melhor do que ninguém, mas o que o pessoal agradece muito é o seguinte, João Carlos, você tem muita educação em atender as pessoas, você é muito receptivo, você ouve. Então, eu acho que apesar do caso da pessoa não ter solução ali momentaneamente, você tem que ter o respeito pela pessoa. Todo mundo merece respeito, independente se é uma pessoa tem um cargo muito alto. Não sei, gente, no fim tudo é gente. Você tem que respeitar as pessoas. Então, isso eu aprendi do berço. Tem que aprender a respeitar as pessoas, ouvir. E outra, ser sincero, não ficar enrolando a pessoa. Não pode, né? Porque eu não quero sujar meu nome. Não quero mesmo. Eu nunca vou fazer algo ilegal em nome de política. Porque a política vai passar um dia na minha vida. Né? Às vezes as pessoas acham que são para sempre. Não. Um dia isso vai passar. E eu quero deitar no travesseiro e ter minha consciência tranquila diante disso. Porque eu te perguntei porque, assim, teve algum caso além dessa mulher doida aí, que você pegou como chefe de gabinete que te marcou assim, que você ficou assim, cara, que troço doido. Você fala de bizarro ou de... Tanto faz. Cara, eu acho principalmente quando é caso de saúde, que chega a pessoa e fala, nossa, muito obrigado pela sua ajuda, assim, eu acho que... E dessa história que eu contei aqui, eu acho que esse que me marcou mais. De uma mulher que chegou e falou assim, você ainda é Toninho Dias? Eu falei assim, sou... Nossa, a nossa maior alegria quando a gente era criança é quando seu avô chegava, porque a gente sabia que a gente ia ter algo de comer. E esse me marcou. Agora, os demais, você poder ajudar a população, isso é muito gratificante. Uma questão de saúde, algo nesse sentido, isso é muito gratificante. A gente que tá, às vezes, na correria do dia a dia, numa cidade, e trabalhando com outras coisas, e ocupado com, né, casado, cheio de trem na cabeça, não faz ideia da quantidade de histórias que tem um município, né? Fala assim, histórias, tô falando de pessoas. Então, assim, são vários perfis, várias classes sociais, e cada perfil com uma dificuldade diferente, né, cara? Então, assim, como é que foi pra você que veio de um mundo corporativo em que o problema é só saber quanto que tem, Ótima pergunta. quanto que tem ali o número, como que foi pra você sair disso e ir porque eu acho que é muito mais complexo, e ir pra um ambiente em que você lida com pessoas que têm dificuldades de entender, Vulneráveis, né? vulneráveis, às vezes nem é vulnerável. Parabéns, Luan. Parabéns. Ótima pergunta, cara. Ele tá um cara assim, É isso, cara. tá gastando o português dele. Mas, cara, é foda. Com a dificuldade dele, mas ele tá indo. Com toda dificuldade que a gente tem. Mas falando de dificuldade mesmo, as pessoas têm dificuldade e você sai de um ambiente assim e vai para um ambiente que você lida com pessoas. Você teve... Eu sei que sua família é política e você já tem isso no sangue. Mas você teve dificuldade de ter... Não é paciência, mas... De lidar com isso, cara, de conversar com as pessoas, assim. Porque você, pô, puta que pariu, velho. Ontem eu tava fazendo conta aqui, explicando o cara como é que vai construir a marca dele. E hoje eu tô tendo que ensinar a mulher como é que ela vai coisar com o marido dela, sacou? Não, isso eu não ensino, não sou sexólogo, não. Você entendeu? Sim. Bem, eu vou partir no princípio, mas depois eu vou ter que voltar um pouco atrás também. O bobo, né? Se a gente for pensar, uma grande dificuldade do setor público, eu falei inicialmente, que é a burocracia. Agora, o segundo é um que a gente tem que lidar, e por isso que a iniciativa privada me ajudou muito. Porque você tem que lidar com problemas de curto prazo, então vamos dizer, o Luan chega aqui com um problema e eu tenho que ajudá-lo. Pô, vou lá, cara. Né? Então... Não, eu já vou pedir consultoria depois daqui, Não é? velho. Então, vamos dizer, caso de saúde que, se Deus quiser, você não vai precisar, mas caso de saúde do Luan. Não, gente, eu preciso ligar aqui para a Secretaria de Saúde, dar um jeito aqui e ajudar.
Mas também a gente não pode ficar só apagando incêndio. A gente tem que criar projetos duradouros e projetos grandes para o município. Porque imagina se a gente só fica apagando incêndio. Com o decorrer de 4 anos, que eu tenho visto que passa muito rápido, a gente não vai ter criado nada assim de substância e de projetos, né, para o município. Então, esse é um pouco do jogo que a gente tem que fazer. Agora, lidar com pessoas, eu tenho que voltar um pouco na minha história, porque quando a gente olha para trás, o Steve Jobs fala uma frase que eu acho que é bem interessante, que é o seguinte: criatividade é a arte de conectar ideias. Então, no fim das contas, quando eu conecto tudo o que aconteceu atrás na minha vida, apesar de ter 23 anos, eu falo assim, parece que eu fui preparado para isso, né? Quando você está vivendo a situação, parece que não é bem isso, mas hoje você consegue entender. E tem uma outra frase que me toca muito, que é o seguinte: sabe aquele que sabe criar a sua própria profissão. Então, você não depende apenas de um script. A partir da sua história, da sua jornada, você cria a sua profissão. Então, tem algo na minha vida que depois a gente pode até se aprofundar, que é o seguinte: dos 11 até os 18 anos, eu quis ser padre. Fui para o seminário, estudei, né? Por que eu me converti? Porque um dia eu não ligava muito para a igreja, essas coisas não, quando eu tinha uns 11 anos de idade. Mas um dia eu cheguei em casa e os ladrões tinham arrombado nossa casa, tinham entrado, e quando eles saíram correndo, deixaram algumas balas pelo caminho, balas de revólver. Então, caramba, eu parei, pensei minha vida direitinho e falei assim, Deus me ama mesmo. E a partir dali mudou toda a minha vida. E com um engajamento mais na igreja, eu tive o desejo de ser padre. Então você foi pelo medo mesmo. Fui pelo medo, né? Fui pelo medo. E eu tive esse desejo de ser padre, tanto é que dos 11 aos 18 anos essa foi o meu foco. E hoje eu agradeço a Deus. Tem gente que pergunta, João Carlos, você saiu do seminário? Você viu algum escândalo? Arrumou alguma namorada enquanto você era seminarista? Não, teve nada disso. Eu vi que não era o meu caminho. Mas se você me perguntasse hoje, João Carlos, você faria tudo novamente? Eu faria. Porque me ajudou muito, me ajudou muito. Por exemplo, você brincou, como é que foi essa comunicação? Foi ser padre, porque com 11 anos eu já pregava, com 11 anos eu já gravava vídeo, com 11 anos já tinha que desembolar para uma entrevista. Então isso foi muito positivo para mim. E segunda questão, lidar com pessoas. Para você ter uma noção, eu com 13, 14, 15 anos de idade, vinha pai de família me perguntar o que ia fazer com a criação dos filhos dele. Então, para mim, me ajudou muito a amadurecer. Porque eu sempre também lidava com pessoas mais velhas do que eu. Isso foi muito positivo para mim. E é até hoje, né? O seminário também me ajudou nessa questão relacionamento, comunicação, questão da disciplina, de ter horário. Porque lá no seminário é um pouco parecido até com o exército, assim, porque você tem os horários para fazer tudo. Então isso me ajudou a questão da Como disciplina. Como é que é, cara? O seminário é tipo um colégio interno, assim? Como é que é, velho? E onde que é? Então, quando eu tinha 16 anos, eu fui morar em São Paulo. Só que cheguei lá, depois de um tempo, fiquei chorando. Falo com minha mãe assim, não, eu vou embora, nunca vou sentir saudade de casa, eu vou e vou mesmo. Só que cheguei lá, comecei a chorar. Falta de casa, sentindo falta. Depois saí, fui para Leopoldina. E ali eu vi que não era muito o meu caminho. Eu queria construir minha família, ter minha profissão, ter minha vida cotidiana aqui. Tem gente que sai revoltado do seminário, sai cuspindo no prato que comeu. Às vezes a pessoa fica ali 8 anos, estudou filosofia, teologia, a igreja investindo tudo ali na pessoa e a pessoa sai reclamando. Isso é muito feio para a pessoa, não é? Então, eu tive essa oportunidade e me ajudou muito. Então, hoje eu tenho essa gratidão muito grande. Então, tem os seminários religiosos e os seminários diocesanos. Diocesanos são ligados às dioceses ou arquidioceses. No caso aqui em Rio Pomba, Mariana, Leopoldina, nós temos ali Diocese de Leopoldina, Arquidiocese de Juiz de Fora, ou também para as congregações religiosas, como existem os franciscanos, né? A congregação, por exemplo, do Frei Gilson, a Canção Nova, como tem, por exemplo, o Padre Donizete aqui de Rio Pomba. Então, tem essa diferença. Então, geralmente, o padre diocesano ele vai ficar ali num território delimitado. O padre religioso / missionário, ele vai onde o mundo precisar. Por exemplo, a congregação com que eu fui com 16 anos de idade, a única paróquia da faixa de Gaza era um padre brasileiro da minha congregação que eu estava lá. Caramba.
Então imagina se eu fosse padre, parco lá na faixa de Gaza, né? Poderia ter acontecido, né? E você tá contando uma ótima história aqui, cara. Pô, cara, você vacilou, hein? Você ia contar uma história boa pra nós aqui. Era uma história que nós ia... Era um corte que viralizava. Padre Rio Pombense na faixa de Gaza. Cara, mas Rio Pomba tem essa questão da religião muito forte, né, Muito, Lucas? Tem. muito. Tanto ser uma cidade predominantemente assim, católica, né? E ter uma história, né? Pô, quem chegou aqui e fundou a cidade foi um padre, né? Tanto pela Lola também, que hoje é reconhecido, vamos dizer que mundialmente já. E tem aumentado, né, Luan? Tem aumentado o caso da Lula. Se você for pegar esses grandes freiras que rezam 4 horas da manhã, tem divulgado a causa da Lola. Nós temos uma graça muito grande, e aí eu vejo Deus nos detalhes de tudo. Porque o médico da Lula poderia ser um médico um pouco mais idoso. Mas se fosse um médico mais idoso, hoje ele não estaria aqui para contar a história. Então olha como é que o Sagrado Coração de Jesus pensa em cada detalhe. Porque Deus providenciou com que o médico da Lola fosse um médico jovem. E que hoje ele pudesse estar aqui propagando a devoção a ela. Como é que chama? Eu vi um Dr. Cláudio Bontempo. Isso, eu vi um... Ele fez uma palestra, né? Tem em vários podcasts, televisões. Eu fiz um documentário com ele. Tive a oportunidade de conversar com ele. Foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo. E outra, é o que você falou. É uma pessoa que é testemunha do que aconteceu com ela. Infelizmente, ela já não está entre nós. Mas ele consegue divulgar com detalhes de várias passagens sobre a vida dela aqui pra gente, cara. E outra, né? Se é o João Carlos, se é alguma outra pessoa sem ser da área acadêmica, é uma coisa. Mas agora o médico contar essa história é outra autoridade. Né? Tem um peso ali até moral, né, cara? Tipo assim, não dá pra mentir, né? Porque ele tem uma carreira em xeque ali. E a gente vê também, não é, que o interesse da Lula nunca foi. Pra trazer podcast. Ótimo, né? Ótimo. O interessante é que a Lula nunca quis pra ela essa glória, né? Que ela quis realmente ficar escondida. O acaso, um padre entrou ali, um jornalista entrou fantasiado de padre, tirou a foto dela e divulgou que se tornou isso tudo. Mas a vida dela foi silêncio. Foi se esconder para que Deus apareça. E aí o que ela dizia, né? Vocês querem me encontrar? Ela não falou, quer me encontrar, vai ali no meu sítio. Não. Quer me encontrar? Vá no coração de Jesus, né? Então, isso que é bonito. E, cara, como é que vocês, como poder público, vê essa parte... Que isso, cara? Ponte, hein, cara? Essa parte religiosa de Rio Pomba, não só a questão religiosa em si, mas a questão também turística religiosa e até como vocês veem que Rio Pomba pode aproveitar, é ruim falar isso, né? Mas sim, explorar mais isso. Pior ainda, explorar ficou mais feio. Aproveitar. Ele tentou ajudar, mas... Brincadeira. Desista. Brincadeira. Então, Rio Pomba tem que respeitar a sua história. Então, a melhor estratégia é olhar a minha vocação, né? Se a gente for pensar, até o que a iniciativa privada me ajudou, qual que é a melhor estratégia? É olhar minhas forças. Então, vamos supor, rota do leite, rota da cachaça. Isso aí pode ser copiado por qualquer cidade, vocês concordam comigo? Não tem tanta identidade, né? Mas agora, uma história igual da Lula. Me fala como é que copia uma história igual da Lula. Não tem como. Então nós temos a fortaleza muito grande. E nós reconhecemos isso. Nós não temos apego, vamos dizer, a nossas ideias apenas. Nós temos que olhar para a realidade, porque a verdade está na realidade. Então vou dar um exemplo. Festival gastronômico. Nós investimos ali, não vou falar aqui quanto, mas também está no site da Transparência. Quem quiser ver, tá lá. Nós investimos... R$500. Nós investimos ali 3 dias de festa. Sensacional, hein, cara? Foi muito bom o evento, mas vamos lá, chuta quantas pessoas que passaram pelo evento do Festival Gastronômico? Não faço ideia. 15 mil pessoas? 3 mil. 3 mil. 3 mil, beleza? Passaram por lá. Foram lá no evento, isso. Vamos lá, a gente vai um pouquinho pra frente. Apostolado, enquanto apostolado da oração.
investimento da prefeitura muito baixo. A prefeitura deu um apoio ali com banheiros químicos, passou uma máquina lá, ajudou a limpar lá o local. Adivinha quantas pessoas que deram em um único dia? 5.000 pessoas. Que isso? Então, o retorno no investimento turístico na Casa da Lula é muito maior e tem se espalhado cada vez mais. Então, nós queremos aproveitar no sentido, né, como você disse, explorar. Eu, por exemplo, por ser católico, eu vejo a questão espiritual porque eu sei que as pessoas estão encontrando a Deus ali, estão encontrando um conforto. Mas também na questão turística, como eu disse, a história da Lula não pode ser repetida, né? É muito difícil essa história. Se eu não me engano, só existe um caso parecido com o dela na Europa. Ou e um na Índia, se eu não me engano. É muito raro esse caso, né? Então, e nós estamos fazendo aqui, sim, um mapeamento turístico. Nós queremos divulgar muito mais, ajudar a causa da Lula. Nós até contratamos uma consultoria junto ao Sebrae para que fizesse um mapeamento turístico. Nós passamos uma semana inteira viajando cada canto da cidade, indo em cada roça, indo em cada lugar de potencial turístico. Mesmo, cara? O relatório será entregue agora em dezembro. Será entregue em dezembro. Veio uma empresa lá de Belo Horizonte, especialista, que já atende outras prefeituras pelo Sebrae, porque nós queremos investir. Porque só existem duas formas de chegar dinheiro novo. O comércio é muito importante para o município, mas só existem duas formas de chegar dinheiro novo. O primeiro é por indústrias, vem dinheiro de fora. Porque quando a gente tem o comércio, o serviço local, o dinheiro circula entre eles. O dinheiro que sai desse serviço vai para o comércio, gasta no mercado, gasta na padaria. É o mesmo dinheiro. Né? O turismo, ele traz dinheiro de gente de fora e a indústria também. Então nós queremos investir no turismo, porque nós sabemos que nós temos capacidade. Também pela questão da Lula, mas porque Rio Pomba tem uma história única também, né? Se a gente for pensar, mais de 70 municípios, para ser mais exato, 73 municípios pertenciam a Rio Pomba aqui na antiguidade, né? Esse na lance... antiguidade também parece que faz um... Né? mas já tem quase 300 anos, né, cara? Mas esse lance do turismo realmente é uma forma muito inteligente de se analisar o dinheiro novo. A gente fez um podcast com o Marcel e a gente conversou sobre isso. Sobre os prós e contras de indústrias versus turismo, né? A indústria, você precisa ter toda uma infraestrutura, vem gente de fora, porque precisa de mão de obra qualificada, e isso vai gerando demandas que às vezes não é legal para a população. O turismo, ele traz o dinheiro e não tem os contras, talvez, da empresa ali que vai estar se instalando na cidade. Além de fazer com que a cidade fique mais conhecida, né? O turismo, ele vamos dizer assim, é mais aconchegante, não é? Porque ele traz a glamouroso, essência. né? É glamouroso, ele traz a essência da cidade. Então, isso é muito importante com que nós trabalhemos e é um desejo da nossa gestão. Assim que nós iniciamos a gestão, doutor Fernando, Rafael, nós já chamamos o Sebrae e pedimos essa ajuda, né? Para que não a gente apenas olhe com nossos olhos. Algo que eu tenho muito medo, Lucas, é essa miopia na gestão. Por isso que eu gosto sempre... Vocês perguntaram algo no início, né? Você gosta de ouvir as pessoas? Eu gosto de ouvir e entender, porque eu tenho muito medo de estar cego pelas minhas próprias opiniões, né? Então, isso é um perigo, isso é um risco de qualquer gestor. Principalmente pela gente ali na gestão pública, né? De às vezes não enxergar o outro lado. Então, eu gosto muito disso. E desde o início nós contratamos uma consultoria que será entregue agora um relatório, vai para laboratório, tudo aquilo que eles coletaram de imagem, de depoimento das pessoas aqui da cidade. Interessante, cara. É realmente um estudo, sobre o município. Vieram pessoas de Belo Horizonte, de Ouro Preto, pessoas realmente qualificadas para fazer esse trabalho de turismo aqui em Rio Pomba. Parabéns, cara, porque a gente fala sobre isso aqui, Lucas, há muitos anos, né? Sem dúvida. Que a gente conversa sobre essa questão turística de Rio Pomba, porque a gente tem um povo muito bom, né? O nosso povo é um povo muito bom. Sim. De mexer, a cidade é bonita. A cidade é bonita, né? Tem uma boa estrutura. Exatamente. E a gente nunca viu uma atenção voltada para isso e às vezes dá até um certo... Assim, poxa, cara, podia ser melhor, sabe? Tipo assim, se alguém investisse nessa área. Parabéns, mano. E parabéns a vocês também, porque vocês são um dos que acreditam na cidade, né? Então, novamente, como eu disse no início do podcast, mas digo agora novamente, vocês
tem essa missão de contar essas histórias. Então imagina, daqui 20, 30 anos as pessoas poderão ver que as pessoas que vieram aqui, a história de Rio Pomba sendo passada de pai para filho, né? De pessoa para pessoa. Então, novamente, parabenizar pelo trabalho de vocês também. É muito doido, cara. Eu te agradeço demais. É muito doido pensar essa questão de história, igual você falou. O Dr. Fernando é um cara que é apaixonado pela história da cidade. Ele me deu um livro, conta a história de Rio Pomba. E aí eu tive lá na casa dele durante a campanha. A gente fez alguns jingles, uns negócios pra eles lá. Aí ele me mostrou, cara, esse aqui é meu livro de cabeceira. Aí mostrou. Era um livro com a história de Rio Pomba. Eu falei, já li esse livro umas 10 vezes já. Assim, cara, que doideira. E tipo assim, só quem realmente pesquisa e sabe a importância que a gente tem é que tem esse olhar pro turismo, assim, esse olhar de levar o nome da cidade para outros lugares. Porque na maioria das vezes, né, a gente até conversou sobre isso antes, quem é da cidade... Ou sabe e não valoriza, ou não sabe o potencial que tem e foda-se, ou tá preocupado com outra coisa, acho que tem que pôr um postinho de saúde, foda-se, mas não entende o quanto isso é bom pro município. E assim, cara, ter pessoas lá dentro que tem esse olhar pra gente como um todo é muito bom, velho. É muito bom, velho. Tipo assim... ter alguém preocupado com esse rolê. Porque a gente tá de pés e mãos atadas. Pode fazer, quem pode fazer é o setor público. Então, assim... Não, mas novamente eu falo, vocês não estão de pés e mãos atadas porque vocês fazem o trabalho de vocês, e muito bem. Mas o segundo ponto, Dr. Fernando, eu acho que é uma das pessoas mais apaixonadas pela história de Rio Pomba que eu conheço. Porque, além de conhecer, ele não deixa ninguém de fora da cidade chegar ali no gabinete sem conhecer a história de Rio Pomba. A pessoa sai dali com uma aula sobre a história de Rio Pomba. E segundo ponto, ele sabe todas as ligações. Não, Luan, filho de tal pessoa, ele liga toda a sua árvore genealógica. E em terceiro ponto, esse ponto me toca muito e eu nunca esqueço de uma história. Na posse agora do André Narvaez como diretor-geral do campus aqui em Rio Pomba, chamaram as autoridades na mesa, né? Dr. Fernando fazendo discurso. E aí falando sobre o IFE, sobre a importância do desenvolvimento socioeconômico do Instituto Federal. Aí do nada, ele solta assim: e eu lembro quando Juscelino Kubitschek estava aqui, porque eu era vizinho do Dr. Último de Carvalho, que era deputado na época. Caramba, então, assim, o nome da praça. Na hora, Lucas, todos os participantes da mesa pararam o que eles estavam fazendo e todos voltaram a atenção para o Dr. Fernando. Porque o único que talvez tenha vivido aquele momento ali estavam na frente deles, da inauguração do Instituto Federal aqui em Rio Pomba. Ô, cara, e eu vou te falar isso até com uma visão a importância de documentar, né, essas coisas, porque o que você falou aí agora que o Dr. Fernando diz, cara, é um baita pedaço da história. E que vai, uma hora ou outra, morrer com ele essa história, entendeu? Então, até o fato de pensar sobre essa documentação de pessoas... É porque acontece, como a gente está tendo um avanço tecnológico, talvez a gente teve um interesse muito grande em documentar coisas passadas, né? Porém, hoje, com celular, com câmera, com tudo muito mais fácil, a gente não está tendo essa preocupação. Mas, ainda assim, é interessante ter essa preocupação. Porque está falando sobre a história de uma cidade, né? Assim como a Lola, assim como o início da história de Rio Pomba. Isso acontece até hoje, né? A gente escuta isso até hoje, a gente tem que pensar 50 anos, 60 anos, 100 anos para frente, para poder essa história continuar acontecendo. Isso, exatamente. É uma preocupação que eu tenho também, porque o Dr. Fernando, vez ou outra, e eu me sinto muito nesse privilégio, sou muito privilegiado por muitas vezes escutar essas histórias. Assim, gente, eu estou vivendo a vontade muitas vezes de pegar o celular e gravar escondido, assim, né? Porque nós só amamos aquilo que conhecemos e só valorizamos aquilo que amamos, né? Então, nós precisamos conhecer para amar as coisas. Sim. A gente vai amar uma coisa que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Então,
é até um projeto do Dr. Fernando, com que a gente retome um pouco assim essa história de Rio Pombo, que é uma história muito grande. Como eu disse, quantos municípios que hoje nós vemos que não pertenceram a Rio Pombo? Que história, quantas pessoas nós não exportamos para o mundo e que muitas vezes nós desconhecemos, né? Outro dia nós tivemos a grata satisfação de saber que uma das cientistas mais influentes do mundo científico é de Rio Pombo. Olha que grandeza que nós temos aqui, que muitas vezes nós esquecemos. Então, precisa dessa documentação, como você disse, Lucas, porque toda tradição ela é passada, ela é ensinada, não é? Se você for ver as religiões, os hábitos, os costumes, são sempre histórias que são contadas. A religião ali, você conta a história do cristianismo, a história de como Jesus salvou a humanidade, e assim com as diversas outras religiões, seja elas quais forem, elas sempre contam uma história, né? É um pouco isso do gênero humano, né? Se a gente for pegar os nossos antepassados, os homens da caverna, eles se reuniam ao redor de uma fogueira para contar as histórias. E assim que a tradição vai sendo passada. Então a gente precisa desses guardiões da nossa cultura e do nosso patrimônio histórico. Massa demais. Mano, o que mais te motiva hoje dentro da secretaria, assim? Que chama mais atenção? Se você tem um olhar mais... Pô, isso aqui é uma parada que eu quero... Ou não tem? Tipo assim... Porque a sua secretaria é de desenvolvimento, planejamento... Governo, planejamento e desenvolvimento. Nossa, Deus. Ou seja... Eu sou secretaria com menos funcionários que tem, então é só eu sozinho. É coisa boa, isso é bom, cara. Isso é bom. O que mais te... Como dizia o meu avô sobre a Câmara, a Câmara é o seguinte, se não te mata, te aleja, né? Então é um pouco parecido. Misericórdia. Você quer ser candidato a vereador? Tá aí essa frase. Mas qual que é o assunto ali, a demanda que mais chama sua atenção e que mais te motiva hoje a acordar cedo para ir trabalhar? Os boletos? Tô brincando. Brincadeira. Isso é uma parte boa. Duas coisas me motivam, Luan. Primeiro, é o que eu acredito. A melhor sensação que existe é do dever cumprido. Não existe sensação melhor do que essa. Você está fazendo o seu dever, cumprindo o seu papel. E isso, independente de onde eu estiver, seja na política, seja fora dela, eu sempre vou carregar comigo. E segundo, que eu tenho um propósito muito claro na minha vida, que é fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. Nosso povo hoje está muito desacreditado da política. Todo mundo desconfia. A gente está às vésperas aí de uma eleição presidencial para o governo, os nossos deputados, e a gente conversa com a população e a população está desacreditada da política. A população não acredita. Não acredita que existam pessoas coerentes, pessoas corretas. Então, isso me toca muito. E é um dos propósitos, fazer com que a população volte a acreditar na política e na boa política. Porque, como eu disse, eu não quero aqui passar tempo. Eu vim para trabalho e para entregar resultado. Agora, sobre a minha secretaria, que é governo, além daquelas articulações que eu disse com você, que nós somos a secretaria meio, também nós temos um desafio muito grande no desenvolvimento. Como eu disse, até então não tinha uma secretaria propriamente voltada para esse setor. Então eu estou tendo que construir do zero. Olha que bênção, olha que maravilha, olha que oportunidade de ter que construir do zero. Mas nós temos sim a nossa visão de futuro e onde nós queremos chegar. Esse primeiro momento é um momento onde eu estou construindo toda a nossa base para o crescimento de Rio Pombo. Então, se a gente for pensar hoje, nós temos investido muito em quem já está empreendendo em Rio Pombo. Então, nós temos investido nas empresas e em seus colaboradores. Então, por exemplo, hoje está acontecendo um curso de compras públicas para que os empresários da cidade saibam como vender para os órgãos públicos. Já é o segundo evento aqui que acontece durante o ano. Nós temos investido também nos funcionários das empresas. Então, nós tivemos esse ano já curso de oratória, curso de marketing. Caramba. Nós tivemos consultoria com as indústrias, consultoria com as pequenas e médias empresas do município, através da consultoria Ali. Até para trazer um dado aqui muito importante, na Zona da Mata nós ficamos em segundo lugar com o maior participantes dessa consultoria Ali, que é de médias empresas. Nós ganhamos de Juiz de Fora, Visconde de Rio Branco, Ubá, nós só perdemos para Muriaé.
Então, Que massa. e olha o tamanho de Muriaé, olha o tamanho de Rio Pomba, Sem dúvida. em questão de população, né? Então, parabenizar também, porque a gente não faz nada sozinho. Então, a Sala Mineira do Empreendedor é um apoio que nós temos aqui muito grande. Através Explica pra do... galera a Sala Mineira, cara, pra galera de Rio Pombo que tá assistindo, explica o que é a Sala Mineira e pra quem já empreende ou pra quem tá começando, né, um negócio agora, explica o que é, o que faz. Então, a Sala Mineira, ela pode ajudar em dois sentidos. Primeiro, com capacitação. Então, siga a prefeitura no Instagram, siga a prefeitura na Sala Mineira do Empreendedor, e ali você saberá sobre os cursos que acontecerão, né? Então, a primeira fonte é a capacitação. Como eu disse da miopia, a gente erra muito por não saber qual é o caminho. Então, a Sala Mineira ajuda muito nesse sentido. Segundo ponto, a Sala Mineira ajuda a ser o primeiro contato, talvez, da pessoa com o empreendedorismo. Porque às vezes a pessoa não tem o negócio dela formalizado. Então, o Sebrae ajuda nessa questão da formalização do seu negócio. Também emissão de nota, consegue dar esse suporte ao empresário. Também é algo bem interessante para você que quer participar das licitações, tanto da Prefeitura de Rio Pombo quanto de outro lugar. A Sala Mineira pode te ajudar nas documentações que você precisa. Então, muitas vezes, nós achamos que licitação, vender para os órgãos públicos, é muito complicado. Ou as pessoas acham que é um negócio assim, desconfia, né? Acha, não, já está mais ou menos definido. E não é bem assim. Não é assim. Tem todo um processo, é tudo transparente. Então, a Sala Mineira dá esse suporte inicial também para o empreendedor que quer conhecer, mas também acessar esses outros serviços que eu disse. E vem acontecendo esses eventos também, né, cara? Esses eventos, igual você falou, de compras públicas, eu acho que teve uns meses atrás, ou uns dias atrás. Já é o segundo no ano já. Que teve uma galera, né? Foi mais de um dia, inclusive, eu acho, de evento. Foi, acho que assim, foi ali no Centro Cultural, né? Centro Cultural. Isso foi está acontecendo Sebrae outro novamente, com o apoio do Sebrae. Porque a demanda foi tão alta que nós precisamos fazer outra versão. Então, a gente pode dizer que hoje você, nesse primeiro momento de secretaria, você tem se atentado ao empreendedorismo em si. Isso. Porque a gente tem que pegar que já está funcionando, né? Até regra de administração, você fazer a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças do seu negócio. Como é que é? Fala de novo. Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do seu negócio. Então, isso aqui que já está dando certo, a gente tem que melhorar. Não tem por que parar. Então, nós temos investido. Mas também nós estamos olhando para o futuro. Hoje, aqui você disse da nossa história de Rio Pomba. Nós temos um distrito industrial, Luan, que não cabe mais empresas. Está com a sua lotação completa. Não cabe mais empresas. Então, nossa gestão já está caminhando para o segundo distrito industrial. Nós estamos correndo atrás de tudo para colocar à venda o terreno para que as empresas possam começar a construir em breve, se Deus quiser. Nós temos o segundo distrito industrial aqui na cidade de Rio Pomba. Não, bacana demais. Cara, e como é que você vê ou enxerga as outras pessoas, você sendo tão jovem na prefeitura? Você acha que existe algum tipo de desconfiança em relação a isso? Ou talvez não acreditar em você por você ser muito jovem? Você sente isso das pessoas? Assim, muitas vezes eu tenho a sensação de ser aquele pupilo, né? Assim, pessoal jovem, pessoal acredita. Então, eu vejo pelo contrário. Eu vejo um lado muito positivo. Eu não sei porquê, eu nunca fui de fazer propaganda em cima disso. Eu mostro muitas vezes o meu trabalho ali no Instagram, mas eu vejo que o pessoal sente essa necessidade, muitas vezes, da renovação, de enxergar também o meu trabalho. Então, como eu disse, eu comecei como chefe de gabinete, hoje eu sou secretário. Não foi à toa, não foi fazendo nada que eu cheguei ali, foi com muito trabalho. Então, no fim das contas, o que vale é o resultado. Então, eu acho que talvez tenha essa desconfiança, né? Mas o pessoal vê com muito bons olhos, vê como uma renovação e é algo que o Dr. Fernando também trouxe para essa gestão. Aqui a gente vê o Rafael Vilela e o Dr. Fernando, né? Um jovem com a pessoa mais experiente. É o que é o nosso secretariado. Nós temos secretários jovens, secretários experientes. E o que você acha que a política, cara, tem que fazer para poder transformar a visão de jovens, né? Porque, igual você falou, a maioria das pessoas hoje estão desacreditadas na política. Os jovens, então, talvez nem tenham uma visão formada sobre política. O que você acha que pode ser feito para poder mudar isso e fazer com que, né, os jovens
se atentem para a política. E se você acha isso importante também, né? Não, acho completamente importante. Aquela velha frase, quem não gosta de política, tudo bem, mas você vai ser governado por quem gosta. Sim. E muitas vezes, podendo correr o risco de ser pessoas mal intencionadas. Sim. Porque, querendo ou não, você às vezes acha, não, é só uma eleição aqui, só um voto. Não, a política interfere tudo na nossa vida. A rua que você anda, o serviço de saúde que você é atendido, a educação com que seu filho é atendido, tudo isso é através a quantidade de imposto que você paga, tudo isso é através da política que acontece, né? E eu acho que a juventude tem sim a participação, tanto é que já vou fazer aqui o convite para você, jovem. No dia 13 de dezembro, nós teremos o programa Jovens de Futuro, aqui em Rio Pomba, um evento que nós vamos dar um start com essa atenção. Porque eu vi o seguinte, a juventude estava esquecida na nossa cidade. Não tinha um programa propriamente voltado para os jovens. E eu criei esse dia com os jovens. Então, se você quiser, pode me procurar aqui no Instagram ou aí na prefeitura. Quer falar com o João Carlos, pode ir lá, estou à disposição. Por quê? Eu senti essa necessidade de voltar a política para a juventude. E a juventude que é o futuro nosso. Então nós temos que olhar para a juventude. Então, essa é uma iniciativa que eu quero aproximar a juventude da vida pública. Não vai ser um evento de política. A gente vai ter, por exemplo, a Dani e o Lourenço falando sobre carreira nesse dia. O pessoal do Beagle contando a história deles. E a gente vai ter uma mini audiência pública ali, onde a gente quer ouvir qual que é a demanda da juventude. Porque eu tô correndo atrás, igual fui na UFV buscar um braço de tecnologia aqui pro município. Estamos lutando pelo Distrito Industrial 2, mas eu quero ouvir o que a juventude tem a dizer. Então, primeiro passo, trazer a juventude para perto e ouvir, né? E segundo, a gente não vai seguir aquilo que a gente não admira. E infelizmente, nem sempre a classe política é admirável. Sim. Pelas condutas e pelos atos. Então, a partir do momento que nós tivemos pessoas melhores na política, por isso que eu falei com vocês, o meu propósito não é ganhar eleição, ou o meu propósito de verdade, se as pessoas votarem ou não, se as pessoas apoiarem ou não, meu objetivo, meu propósito de vida é fazer com que as pessoas voltem a acreditar na política. Porque se as pessoas não admirarem a figura pública, como eu admiro o meu avô, como várias outras pessoas admiram o meu avô, ninguém vai querer ser político, não. Como eu disse, vai ter os dois exemplos, ou é louco ou é ladrão, né? A não ser que a pessoa tenha um interesse privado. E se não tiver, porque no fim das contas, se você não tiver bem intencionado, a política não vale a pena, não, o Lucas e Luan. Sim, não vale a pena. Mas eu acho também em relação a como a política ela é comunicada, na verdade. Porque, igual você comentou, muitas das pessoas elas não gostam da política, primeiro, pela corrupção que é escancarada, né? Segundo, talvez pode ser pela distância, né? Porque a pessoa ela não se sente atendida por políticas públicas, logo a política não faz diferença na vida dela. E terceiro, que ia ser muito legal, esqueci. Mas eu não é, cara. É porque eu juntei muita coisa na frase. Mas a distância, essa é uma talvez. Dica que eu aprendi. Nunca faz assim, não. As 3 dicas, porque eu sempre esqueço. Exatamente. E a terceira é a mais importante. Aí, ó. Fica até o final do vídeo, porque a terceira é a mais importante. Mas você acredita também que esse lance da distância entre as políticas públicas e a comunicação também do que é feito, de como é feito, ou do papel social da política na vida das pessoas, pode ter trazido esse distanciamento? É porque a partir do momento que a pessoa não é atendida, não vê melhoria no município, não vê melhoria no estado, não vê melhoria na sua vida, ela desacredita. É porque, igual a gente conversou no início, a gente vê a política sendo feita na saúde, na educação, talvez na pavimentação, né? Então, tipo assim, são serviços básicos e na maioria das vezes não tem uma extrema qualidade, né? Então logo a gente vê, tipo assim, poxa, o que está sendo feito pra gente é o básico, não tem nada demais. E às vezes, dependendo também da classe social da pessoa, ela é zero assistida. Porque se é uma comunidade mais carente, talvez ela tenha uma maior assistência pelo CRAS, pela saúde, por várias áreas, pela educação.
Só que aí a gente não consegue ver isso, talvez, por pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. O que eu entendo é o seguinte, se a gente não tem um objetivo claro, isso eu acho para tudo na nossa vida. Qualquer coisa que aparecer na frente vai chamar a nossa atenção. Eu falo isso muito na nossa organização financeira. Não sou Faria Leimer, né? Mas, vamos dizer, se eu não tenho um objetivo com o meu dinheiro, qualquer promoçãozinha vai me atender. Então, muitas vezes eu acho que é isso na política. Se a pessoa não tem objetivos claros e princípios claros, qualquer comprinha de voto, uma coisa assim, já atende ela. Muitas vezes pela insatisfação com os atendimentos públicos, né, como você disse. Mas eu penso o seguinte, o cidadão também, muitas vezes, ele vota, aperta lá o número na urna e esquece da política. Daqui 2 anos, ele vai e lembra de novo. Então, ele também tem um distanciamento muito grande da política. Ele finge que aquilo como se nada acontecesse, nada influenciasse na vida dele. Então, às vezes não sabe que está sendo votado no município. Então, a distância, muitas vezes, é muito grande. Entendi. Da população. Tudo bem, a gente pode questionar, como você disse, questões da comunicação, questões da forma como é comunicado, mas também tem um desinteresse, muitas vezes, da população. Ô, João, a gente já... João. 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 Foi meu amigo. Obrigado. Qualquer um. Desculpa. Ele puxou lá do fundo da alma dele, João. Ele puxou lá do mais profundo dele. Vamos fazer essa pergunta, É porque você é só o cara da política. Foi muito forte o João. O João. E aí, João? Lá na... Vai lá, Lucas. Continua. João. João. Parecendo um letra de rap, né, cara? Você é louco, João. Você é doido, João. E o cara todo de Faria Leimer, né, velho? Eu falando um João com ele aqui. Cara, mas você acredita uma coisa que eu acho que eu... Agora contando é diferente. Não sei se eu contei. A gente tá conversando tanto tempo que eu nem lembro mais o que eu já falei. No início eu falei, né? Que meu primeiro trabalho foi trabalhando na roça como retireiro, né? Que eu fui criado mesmo, em cara? roça. Não, você trabalha na roça, não? Não, cara... Tem cara Ele é do Bom Jardim. Sabe o que é o pior? Que o pessoal olha pra mim com essa cara de menino criado por vó dentro de apartamento a vida toda. Você jogava bolinha de gude no tapete, rapaz. Aí, assim, o pessoal não acredita, mas meu primeiro trabalho foi na roça como retireiro, né? E graças a Deus, porque o meu pai, através disso, me ensinou o trabalho. Mas teve uma vez que eu fui lá no banco, eu não vou falar qual banco, né? Mas eu falei assim, aqui, eu queria pedir um empréstimo pra me comprar aqui uns bezerrinhos, aumentar aqui a produção. Assim, a pessoa me deu um atendimento aí, mas não botou muita fé. Aí hoje essa pessoa é até próxima a mim, conheço ela. Ela falou assim, João Carlos, na hora que você chegou ali, a sua cara de produtor rural não me comprou muito, não. Foi aí que o Jacques assumiu a gerência do Cicobi. Mentira. É ele? Eu acertei, cara. Eu sou bom, cara. Eu sou bom aqui, ó. Veio aqui a luz aqui do céu, aqui, ó. A luz que me ilumina. Ela me iluminou. É porque a gente fala sempre do Jacques aqui no podcast. Não, mas não foi o Jacques, não. A gente fala do Jacques e do Cicobi, né, Lucas? Sempre. Inclusive, esse podcast está financiado em 12 vezes pelo Cicobi. Pelo Cicobi. Então, muito obrigado, Cicobi. Uma hora apareça aí, eu pago vocês. Pode ficar tranquilo. Cara, agora voltando um pouquinho nesse rolê aí de secretário. Porque, cara, ser secretário é uma missão para alguém que quer fazer pelas pessoas. Porque, vamos falar a verdade, a vontade por secretário mesmo, né, não é lá, né? O cara tem que ter um sentimento ali de coisa. Cara, você acha que esse sentimento altruísta, ele veio da sua família, do seu avô? Ou foi a partir do convite do Dr. Fernando ali, que você falou assim, pô, cara, eu posso contribuir? Ou quando você estava lá no setor corporativo, né? Setor privado, você já tinha um sentimento assim de querer fazer para as pessoas? Olha, eu posso dizer que é os três. Primeiro, você fala assim,
Ortega y Gasset, que é um filósofo espanhol, ele falava assim, que eu sou eu e as minhas circunstâncias. Ou seja, eu sou eu e o mundo que me rodeia. Então, não adianta eu contar a minha história inventando ela, eu conto a minha história a partir da minha realidade. Então, assim, eu nasci numa família política, muitas vezes a gente quer negar a nossa história. Assim, não, às vezes a pessoa teve alguém na família, né, que mexia com música. Então, provavelmente vai seguir esse trajeto. Ah, minha família o pessoal gostava de futebol, então provavelmente eu vou gostar. Então, eu nasci nesse meio, e eu nasci não com um meio vergonhoso, eu nasci de uma família de pessoas que deram muito orgulho na política, então eu tenho muito esse sentimento, eu não tenho nojo de política, então isso foi muito bom. Então eu não posso contar a minha história sem falar da minha família e das pessoas que me inspiraram, como por exemplo o Dr. Fernando. Agora, sobre o meio corporativo, também me ajudou muito. Por quê? A minha vida era lidar com empresários. Então, a semana toda, a minha vida era lidar com empresários. Do norte ao sul do país. Dos mais diversos negócios. Desde uma clínica odontológica ao cara que tem uma mega indústria, né? Então, isso me ajudou muito a ver como muitas vezes o governo ele atrapalha a vida das pessoas. Eu ia te perguntar sobre isso. Né? Então, isso é algo que eu tenho raiva do governo, que muitas vezes quer atrapalhar quem produz, quem só quer produzir e dar uma vida melhor para sua família e para as pessoas que trabalham com ele. Né? E você perguntou sobre esse espírito altruísta, né, que não compensa muitas vezes pelo salário, pelas condições, porque, querendo ou não, se abre mão da sua vida, você é exposto, né? Muitas vezes você dedica, igual, eu tenho horário para chegar na prefeitura, muitas vezes não tenho horário de sair. Final de semana, dia inteiro, gente mandando mensagem, não que eu ache isso ruim, mas é um certo desgaste, é um espírito de pressão o tempo todo, você está com uma pressão o tempo todo, tem tudo isso. E você tem que ter essa sabedoria, mas ao mesmo tempo você olhar que, se você for olhar friamente, isso não compensa. Mas eu nunca esqueço um conselho, eu não vou falar aqui o nome da vereadora, mas é uma vereadora de Juiz de Fora. Um dia eu fui lá e falei assim... Né? Tá jogando uns nomes. Foi uma vereadora de Juiz de Fora e eu pedi um conselho. Você perguntou sobre essa questão de idade. Eu tô achando o máximo eu poder ter 23 anos. Por quê? 23 anos, todo mundo quer ensinar pro cara de 23 anos, todo mundo quer dar uma dica pra quem tem 23 anos. Quando eu tiver uns 40, 50, talvez as pessoas não vão querer mais ensinar. Então, eu sempre gosto de perguntar às pessoas qual dica você me daria nessa situação, o que você acha melhor? Gosto muito de ouvir. E essa vereadora falou assim, qual dica você me daria? Ela falou assim, 2 dicas que todo dia eu me agarro nela. Ela falou assim, João Carlos, todo dia eu tenho vontade de desistir da política, pegar minhas coisas e ir embora. Porque a política é muito ingrata. Você faz, você trabalha, se dedica, mas ao final a população muitas vezes não reconhece, ou dá alguma coisa errada aqui e atrapalha toda a nossa vida. Então vou te dar 2 conselhos. O primeiro, entenda que se você está ali, Deus te colocou. E segundo, seja fiel às pessoas que confiaram em você, ao seu grupo político. Então eu acho que esses 2 parâmetros eu acho que me guiam muito. Saber que de alguma forma Deus me colocou ali, Deus permitiu que eu estivesse ali. E segundo, a lealdade às pessoas que confiaram em mim. Você citou um negócio aí que é uma coisa que você aprendeu trabalhando com empresários, o quanto o governo atrapalha né, quem quer empreender pela questão burocrática, pela questão de imposto, que no Brasil é bizarro, né, cara? Né, a carga tributária do Brasil é um troço, assim... A gente até falou sobre isso ontem, né, Lucas? Foi. O que você acha que mais dificulta pro empresário hoje, assim, cara? Pro cara que tá produzindo, assim? Primeiro, eu acho que a burocracia para abrir uma empresa, que nós temos avançado com isso aqui em Rio Pomba, apesar de nós termos desburocratizado com a atual gestão do governo de Minas, né, com a Lei de Liberdade Econômica, nós temos simplificado esse processo, mas eu tenho que dizer aqui para vocês que nós estamos aumentando esse processo. Então, nós temos adiantado, mas eu posso dizer que daqui a alguns meses, talvez, para abrir uma empresa em Rio Pomba, levará em média 2 minutos ou até menos.
né? Então, a gente tem digitalizado esse processo junto ao programa Minas Livre para crescer. Eu queria queria parabenizar uma coisa que vocês fizeram. Cara, você poder tirar certidão negativa pelo site da prefeitura é uma benção. Puta E que nós pariu. queremos avançar ainda mais com questão de protocolo, Saco, você lembra? porque eu vim de uma empresa digital. Imagina qual que é o choque de gestão que eu não tenho quando eu chego na prefeitura e é tudo papel. E eu tenho trabalhado por isso. Espero que em breve eu volte aqui Parabéns. e eu fale assim: não, hoje a pessoa pode fazer tudo online. Desde marcar uma consulta até fazer um protocolo, é para isso que a gente quer caminhar. Mas qual que você acha que é a maior dificuldade para poder digitalizar a maioria dos processos nas prefeituras? Eu acho que é talvez. Sabe aquela história? Eu nasci assim, eu cresci assim e hoje sou Gabriel. É um pouco disso. Sempre foi feito assim. E o setor público tem uma questão que precisa ser trabalhada, que é a desconfiança. Isso talvez em Rio Pomba, no governo de Minas, no governo federal, qualquer governo. É uma desconfiança danada. Por quê? É um carimbando a coisa que o outro já carimbou. Se for pensar, muitas vezes é assim. Então essa desconfiança deixa a morosidade. Mas eu tenho certeza que a gente vai caminhar para digitalizar. A gente já está trabalhando com isso para digitalização. É um processo que a gente tem que pegar todos os setores e ver fluxo de onde que o documento vai, mas nós já estamos caminhando para isso. Eu falei porque a gente participa de licitação né, e às vezes é uma licitação que você fica sabendo na semana. Fica sabendo, cara, vai ter uma licitação para um negócio assim. Vou tentar, né? E às vezes um contrato de inegibilidade que surge de última hora também, a gente que trabalha com o setor artístico. E aí, cara, era um desgaste muito grande a gente ir na prefeitura e protocolava o pedido. Aí não sai na hora, né? Que era papel ali e tal. Você faz um protocolo, tem todo... Todo um... Aí você paga uma taxa lá. Como dizia uma pessoa que eu conheço, que eu não vou falar o nome, ela em vez de falar assim, é muita burocracia, ela falava assim, é muita democracia. Pouca democracia, muita burocracia. E aí, cara, ou você não conseguia o documento no prazo que você precisava, ou você tinha que ficar cobrando pra você conseguir rápido. E aí, cara, quando eu fui lá há uns meses atrás, cheguei lá pra pedir, aí a moça foi, não sabia, protocolei, aí a moça, coitada, toda atenciosa comigo, quanto que você consegue? Ela falou, acho que 2, 3 dias, não sei. Mas se você fizer pela internet, sai na hora. Cara, eu me senti um velho de 90 Aí anos. você falou que é aquele episódio do Pica-Pau. Em todos esses anos nessa indústria vital, nunca me aconteceu uma coisa dessa, né? Como assim? Não, tem uma aba aqui no site, ó, vou te mostrar como é que faz. Disse, não, vem moça. aqui, clica não, nesse moça. botão, Eu pensei, não, aperta o mouse no botão esquerdo do mouse. Eu falei assim, não, moça, é sério mesmo? Ela, não, é digital agora. Eu falei, cara, que bênção. Eu acho que essas coisas, cara, facilitam, é uma coisa mínima, mas facilita tanto a vida se eu não ter que sair de casa. E tem uma outra parada também que eu queria te perguntar, se você acha que esse lance que vem acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no Brasil agora com os empreendedores, com os empresários? A gente tá numa cultura, né, Lucas, de nós contra eles demais, né, cara? É a galera falando mal do empresário, é o empresário tentando rebater a crítica, tentando provar que não é bem assim. Como é que você vê isso hoje, cara? Essa polarização econômica, né, do trabalhador contra o empresário, porque tá muito hoje, cara. Isso hoje é uma realidade no Brasil, né? E eu acho que a gente precisa conscientizar, porque infelizmente tudo hoje no Brasil é muito delicado. A gente até falava isso um pouco antes, né? Porque, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Assistencialismo, Bolsa Família, esses auxílios que existem. Assim, poucas pessoas têm a visão de enxergar o seguinte: não, tem aquele grupo baixo, não, é tudo vagabundo, tudo coisa. Tem outro, não, vamos dar bolsa à vontade, independente de tudo, vamos dar bolsa. Eu acho que falta um pragmatismo, fala assim, olha, deixa se é do Bolsonaro, se é de Lula, vamos ver a realidade disso. Porque, igual, isso me ajudou muito estar na prefeitura, porque sabe por quê? Porque
Porque na realidade, você vê que isso aqui pouco importa se é Lula, se é Bolsonaro, no fim das contas. E no fim do dia, o que importa é resolver o problema das pessoas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo da Bolsa, dos auxílios, né? Por exemplo, a gente tem que medir, muitas vezes o programa social, ele é medido pela quantidade de pessoas que chegam nele. Então vamos dizer, nossa, nós colocamos tantas pessoas no Bolsa Família ou no outro auxílio. Eu acho que um programa social é medido, o sucesso dele, não pela quantidade de pessoas que chegam, mas pela quantidade de pessoas que saem. Então assim, o programa social, ele vale de verdade quando tira a pessoa da situação que ele está. Agora, tem também aquele grupo que fala o seguinte, não, é tudo vagabundo, não querem trabalhar. Não, nem todo mundo veio do mesmo lugar. Tem gente que veio em condições desfavoráveis. Ah, mas a gente tem que ensinar a pescar e não dar o peixe. Não, tem gente que infelizmente, a desigualdade social é tão grande que a gente precisa dar o peixe, né? Então a gente falta esse pragmatismo para olhar a realidade. Porque todo mundo quer olhar só o lado dele. Só, assim, o meu grupinho. O lado dele que fala, às vezes ele nem vai ter benefício, mas ele quer ser aplaudido pelo grupinho dele. E a rede social, nesse sentido, ela é muito ruim. Por quê? O algoritmo só vai mostrar coisas que você gosta. Então você imediatamente é colocado dentro de uma bolha. A rede social, ela reforça esse comportamento de bolha. Porque só vai aparecer coisas que eu gosto. Então você acha que você é o cara mais sábio do mundo, mas você não ouve uma opinião contraditória. Ô, cara, mas aí até você dá a sua opinião, não? Você não acha, não? Não, exatamente, mas eu falo assim, nem todo mundo tem essa coragem de dar opinião. Exatamente. Porque muitas vezes nós ficamos escondidos Sim. ali, então o Rios ali vai sugerir pra mim só essa sugestão. Isso. Até o momento que você deixa de ser passivo, né? Exatamente. Não dá, cara. Não dá, hein? Não dá. Enfim. Eu não quis dizer nada com isso. É complicado. Mas é questão de atitude mesmo, sabe? Acaba com o podcast um comentário desse. Né? Ô, cara, mas eu entendi que você quis dizer questão da bolha, só que ao mesmo tempo, cara, vamos lá. Tem uma outra galera também na rede social, fala pelo podcast aí, viralizou uns cortes aí, né, Gustavo? E aí um pessoal que às vezes esconde atrás de um perfil fechado, de uma foto que não parece o rosto do cara, e aí o cara ganha um superpoder. Qual que é o superpoder do cara? Às vezes fazer um comentário, e às vezes o vídeo se torna viral por causa daquele comentário. Então a gente vê às vezes umas postagens que às vezes o vídeo tem nada demais. Mas teve um comentário ali, que aquele comentário, nossa, um curtiu, o outro respondeu, o outro começou a discutir, o outro mandou outro pra aquele lugar. E aí aquele vídeo se torna um negócio assim. Cara, a gente postou um vídeo aqui foi sobre negócio de músico que não tem diário de alimentação. Rapaz, o cara me colocou abaixo dos cachorros lá, nós tava brigando até anteontem. No comentário. Então você vê assim, o lance você falou, pragmatismo, né? Eu acho que o que falta também, cara, não sei se isso é por causa de rede social, ou porque o povo tá pau no cu mesmo, mas eu acho que falta um pouquinho, o que tá acontecendo, cara, tá tudo muito extremo. Tudo é muito extremo. Ou o cara que recebe Bolsa Família ou é vagabundo, né? Ou não, tem que receber mesmo. Não tem que negócio, não, pera aí, tem situações que tem que ter. Tem situações que não tem que ter. Porque vou te falar, como você falou, questão das redes sociais, dos comentários, o meio termo ele não é interessante, ele não é engajado. Se eu chego para assim, qual que é a sua visão sobre Bolsa Família? Depende, vamos analisar a situação, vamos aqui sentar e discutir. Não é um bate-papo interessante. O que é mais viral, já? Tudo é um bando de vagabundo. Ou assim, não, o seu patrão quer te explorar. Então, é muito mais chamativo. Então, a gente tem que tomar cuidado para que a rede social não emburreça a gente. Então, porque, no fim das contas, eu trabalhei na área de marketing, eu sei que é o engajamento, que é ali uma frase chamativa, que é uma frase polêmica. Eu aposto que os maiores cortes de vocês que dão resultado são os polêmicos. Né? Porque, no fim das contas, o povo gosta disso. Né? A gente chama atenção quando vê uma polêmica, a gente se interessa, nossa curiosidade vai atrás, né? Mas aqui, o que eu acho que é sabedoria? É sabedoria, gente, é o seguinte.
Principalmente na questão que eu uso isso como exemplo. Você é da área da música, né? Vocês, e eu gosto disso muito como exemplo. Hoje, as músicas, elas são muito passageiras. Você concorda comigo, Luan? Assim, Eu acho vamos que dizer, são a pessoa passageiras e eu estourou acho que elas aqui são no- uma bosta, desculpa. Pode fazer o corte, tá? As músicas estão muito ruins, cara. Corte. Eu postei ontem. Música hoje está Não, eu postei ontem que eu prefiro ouvir a maquita do cara aqui que tá trabalhando na obra aqui do lado o dia inteiro do que escutar as 10 primeiras músicas do top 10 do Spotify. Isso. Então as músicas hoje são muito voláteis. Você concorda comigo que com o tempo passa. É bonito o cara que é chique, fala, em vez de, a gente fala que a música é uma bosta, é muito volátil, vai, continua. Então, assim, Desculpa. estoura uma semana que um mês já ninguém mais vê, né? Se você for pensar antigamente, a gente tinha aqueles modões, né? Que o pai cantava para o filho e assim ia passando, né? Aqueles modões raízes e diversos outros setores. Então, eu gosto muito de apegar as coisas que passaram pela peneira do tempo. As verdadeiras amizades passaram pela peneira do tempo. A gente lê livros que passaram pela peneira do tempo. E além da questão da fé que eu tenho, por exemplo, igual a religião, me ajuda muito. Às vezes o pessoal fala assim, mas a religião te deixa dentro do quadro. Não, cara, olha quanto que uma religião talvez ela passou de peneira. Se ela fosse apenas um movimento pequeno, ela teria ficado. Mas a gente precisa ter essa sabedoria dos antigos também. Então a gente tem que ter essa abertura para as coisas novas, mas também ter raízes profundas em coisas que fazem sentido também. Então é o que eu falo. Tem amizades antigas e queimem lenha velha, né? Que as coisas verdadeiras já são provadas pelo tempo. Então, eu acho que ter essa raiz também, esse embasamento, ajuda muito a gente a ter essa visão analítica para a situação, né? Caralho, Peneira do Tempo, primeira vez que eu escuto isso, cara. Primeira vez que eu escuto isso. E é verdade É que as coisas, a peneira vai passando e algumas coisas que não tem profundidade vão ficando. Né? Cara. Faz total sentido. Isso não é só pra Pra música, tudo, pra né? livro, não. Pra qualquer coisa na vida. Entendeu? Você vê esses meninos aqui, ó. Tá chegando agora, né? Tá chegando agora. Na minha época as coisas eram diferentes, Luan. Hoje esses meninos chegam aqui. Na sua época. Na minha galera, época, as 4 coisas- anos deixa de ele, diferença. né? 4 Na nossa anos. época, hein, Luan, que a gente era colega pequeno, hein? É mesmo, cara. Brincando lá na... Jogava bola na rua. Jogava PlayStation 5 lá em casa. Nunca falaram com você isso, não, cara? O que você tá fazendo aqui? Vai jogar uma bola, vai comer terra. Não, né, cara? Graças a Deus você é bem respeitado, né? Não, até os 2 anos de... Até os 2 anos, até os 4... Eu acho que assim... Hoje a minha mãe, eu acho que tem muito orgulho de mim. Mas até os 4 anos eu dei o trabalho que deu, assim, tudo. Por exemplo... Que é isso, cara? É mesmo? cara. Por exemplo... Você ia ser padre, cara. Você não deu trabalho, não, cara. Não, Você mas era um cara, você era um... Então, a minha mãe fala assim, tudo que você tinha que dar trabalho, você deu. Até os 4 anos. Por exemplo, o pessoal dormia lá em casa 5 horas da manhã, eu pequeno, 2 anos, já abria a porta e fugia de casa. Eu fugia tanto de casa que uma vez o meu pai foi e fez uma cerca em volta da casa e fez um Pra você? portão. Pra mim não fugir. Eu não sabia escalar o portão que eu fiz. Eu cavei um buraco por baixo e passei. Não, tatu não, velho. Não, parecendo o demônio da Tasmânia, né? O Tyson. É o Tyson, né? Parecendo o demônio da Tasmânia. Não, é sério. Uma vez, cara, essa história é legal. Não, legal agora, né? Que eu tô aqui pra contar. Vocês já viram um episódio do Pica-Pau que ele está numa prancha, ele faz assim, e ao final ele vai de olho fechado, assim. Uma vez minha mãe falou assim, vai lá chamar seu pai lá no curral. E eu fui, voltei, meu pai não tava lá. Eu tive a brilhante ideia, pô, se o Pica-Pau andou de olho fechado, por que eu não posso? Não. Aí eu saí assim na estrada. Na hora que eu abro o olho, eu tô pra cair num lago, assim. Aí eu falei assim, aqui tem jacaré, vai me pegar o jacaré. Eu falei assim, jacaré lá na roça, né, longe de tudo, não vai ter... Não sei, velho. Aí eu saí correndo, comecei a gritar. Minha mãe achou que era uma galinha que tava gritando, que tinha uma galinha lá com ele. Caralho, sua voz era igual a da galinha, cara. que eu comecei a gritar assim, Você tudo o quê? mais. Papapá, como é que é? Assim que você gritava, cara? Ah, pô, tinha uns 4 anos aí. E aí eu falei assim, cara, não tem jacaré. Eu fui, agarrei no mato, saí por lá. Mas pra você ver, tudo que eu tinha que dar trabalho, eu dei até os E hoje 4 tá anos. esse menino bonitinho com o Arrumadinho. cabelo pra trás, arrumadinho, gomadinho. Como é que é? Faria? Faria Lime. Lucão, Cara, massa, hein? temos? Muito massa. Pô, muito massa, mano. Muito massa conversar com você. Muito massa poder não só contar a sua história, mas
perceber a visão que você tem com relação à vida e com relação à cidade, que querendo ou não, não tem como a gente sentar para conversar com você sem falar da cidade, né? Sem falar do município. E assim, perceber essa visão, porque às vezes a gente não tem a oportunidade de conversar mesmo com alguém que tá lá e que está participando de todo esse movimento por questão de tempo mesmo. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, a gente está fazendo o nosso muito mal feito, mas estamos fazendo o nosso também. Então, assim, não dá tempo de conversar. E a gente quer até estender esse convite ao Dr. Fernando também, né, Lucas? Sem dúvida. Ótimo, eu tenho certeza que o Dr. Fernando é uma pessoa boa para vocês contarem sobre as atividades que estão acontecendo, mas também sobre a história de Rio Pomba. Vai ser um podcast incrível, cara, sobre a história de Rio Pomba. Eu acho muito massa, cara. Ele sabe tudo. A gente fez um podcast do Fernando na campanha. Foi. Mas aí era outro objetivo. Outra cabeça. Eu acho que vocês deveriam chamar ele aqui. Se nem quiser contar sobre política, não precisa, mas contar sobre a história de Rio Pomba. Eu acho que é uma das pessoas que mais sabe sobre a história de Rio Pomba. Com certeza. E vai virar um documento muito legal, exatamente, né? Exatamente. Irmão, obrigado, viu? Que isso. Excelente, muito obrigado, bom. João. Vocês são caras. Muito massa, né, LG? Alguma pergunta aí, LG? Você tá aí calado aí, cara? Cara, eu tô refletindo, cara. Eu fui chamado de burro 300 vezes aqui, porque o cara tem 4 anos a mais que eu. Mas e você ainda não entrou na V4 Company. Não entrei na V4 Company. Não, exatamente. Nós vamos cuidar disso. Eu tenho uma tia minha que brinca muito. Não, quantos anos João Carlos tem? Já fez tanta coisa na vida? Tem 30? Não, tem 20 e pouco. Tá vendo, Lucas? Isso aí, já queimou lenha à vontade, Ana. Tá vendo, Lucas? Difícil, cara. Isso daí é pra gente ter o sabor amargo da inveja. Tô sentindo aqui, cara. Gente, obrigado você que assistiu até agora. Se inscreva nesse canal, segue a gente lá nas redes sociais, segue o João. Como é que tá seus arroba lá? Meu sobrenome é um pouco engraçado, né? O pessoal brinca, meu sobrenome é Cancela. Então o pessoal, a gente ia sair no rolê, mas João Carlos cancela, né? Então tem sempre uma piada, essas piadas ruins de... mas meu Instagram é @o João Carlos, o João Cancela. O João Cancela. É João mesmo, né? João não. Não é João, não. Puxa do fundo da alma, João. Já tá me sentindo muito íntimo já, cara. Eu falei, pô. Ai, gente, que lindo. Chuviranda. Segue lá o Me Filma Lucas, Lançou Oficial, LS Filmes. Muito obrigado você que assistiu até agora. Pelo amor de Deus, se inscreva nesse canal. Gente, não custa nada você inscrever. Você tem um... Irmão, você tem exatamente uma missão, que é clicar no botão de inscreva-se e ativar o sininho da bênção. Desse modo você abençoará esses dois mancebos que lutam para chegar alcançar o galardão. Alcançar o galardão do YouTube. Muito obrigado. Fique na paz. Fique com Deus.